Sejam mais uma vez bem-vindos ao Adqueu Podcast. O nosso podcast que trata assuntos relacionados à arquitetura, regularização imobiliária, né? Engenharia e sustentabilidade. Para o dia de hoje nós temos um tema bastante pertinente, que é o licenciamento urbanístico, o manual que o munícipe precisa para não se perder. O nosso convidado é um arquiteto, eu costumo chamar arquiteto de direito, um arquiteto que domina muito as questões referentes a leis, né, a decretos. Nós temos aqui o Crisóstomo Martinho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimo arquiteto. Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, em função do horário, do local em que nos acompanha. Muito obrigado. Muito bem, então vamos tentar criar aqui já um cenário, né, para os nossos usuários da arquitetura, pessoas que lidam no dia a dia com os instrumentos da arquitetura. Já imaginou, né, constróis uma habitação, um imóvel, né, custa dinheiro, custa tempo, né? E muito trabalho é feito. Quando a gente vai tratar um documento e a gente leva aí um tempo de espera de 3 a 6 meses. E a gente não sabe por que de tanto tempo e por que de tanta burocracia, né? Hoje aqui nós vamos desmistificar essas questões, porque o nosso convidado tem agendado o lançamento de uma grande obra literária que vem mesmo para resolver esse tipo de situações. Então fica atento. Como sempre pedimos aos nossos internautas que deixem os seus likes, curtam a nossa página, que hoje nós vamos ter uma aula sobre regularização imobiliária. Muito bem, caríssimo arquiteto, queria que se fizesse uma apresentação exaustiva. Quem é o arquiteto Crisóstomo Martinho? Olha, deixem-me antes agradecer o convite. Aliás, eu ando a fugir. Já me convidou algumas vezes. Desta vez me apanhaste na banheira. Assim mesmo. E não deu. É que hoje estou nas vestes de entrevistado. Eu costumo estar daquele lado, a fazer perguntas. Agora hoje estou neste papel. E muito obrigado pela oportunidade para falarmos não só do manual, mas para falarmos do licenciamento e outros temas ligados a essa questão. Eu gostei desta abordagem da regularização imobiliária, do licenciamento. Na verdade, esta questão do licenciamento imobiliário, de uma maneira geral, é um tema interessante. Eu falo do licenciamento urbanístico, mas há uma dimensão maior que é licenciamento e regularização imobiliária, que é outro tema, se calhar, para um outro livro, né? Pode crer. É exatamente para outro livro. E deixo também agradecer a quem me escuta, né? A quem me vê, pelo carinho, e tenho tido muitas pessoas a me ouvirem, a me verem, a prestarem atenção nas redes sociais, a falarmos sobre o tema, e eu não esperava tanto interesse pelas pessoas, né? Apresentar, meu nome é Crisóstomo José Martinho, num programa eu disse que tinha 47, não, eu tenho 56 anos, meu Deus do céu. Muito bom. 56 anos. Muita estrada, muita estrada. Tenho 36 anos de administração, portanto, vamos lá, 26 anos de administração. Não, peraí, ando com problemas. Eu tenho 34 anos de administração pública. É uma vida. Próximo ano vou fazer 35. Já devia estar aposentado, não? Não. A aposentadoria dá-se com quantos anos? A reforma ou 60 anos ou 35 anos de serviço. No próximo ano eu farei 35 anos. Eu sou filho eu nasci na província do Bié, sou filho nasci na Camacupa. Camacupa é o centro geodésico da Angola. Nosso ponto zero. Ponto zero ali, e eu sou filho de professores, por isso essa veia, sou filho de professor. Meu sonho sempre foi ser arquiteto e professor, e alcancei o meu sonho. Ok. E quis, pronto. A vida levou-me à educação primeiro fui professor em 92, depois passei a trabalhar na administração municipal. Eu sou um jogador que não troca de equipa, não sou como o Messi nem o Ronaldo, eu sou de uma equipa só. Desde que entrei na administração municipal no ano 2000, portanto, é a altura em que a minha filha nasceu, tenho uma filha de agora 26 anos, eu me lembro que é neste ano, a Milka Martinho,
Neste ano comecei a trabalhar na administração, ela agora já é casada, agora já tem um neto, e eu Boa, continuo boa. a trabalhar na administração, da mesma administração municipal. Muito bom. Quer dizer, conseguiu fazer uma longa estrada e acompanhou os vários momentos da administração pública. Por isso é que este livro traz, primeiro, este é o mapa da Vila de Viana, Ok. depois este é o edifício da administração municipal, porque é esse edifício que me viu crescer como profissional. Ok. É esta casa que me tornou o profissional que eu sou. Pois é, nós hoje vamos falar, o tema mesmo foi escolhido exatamente por causa do nosso livro, que é um grande manual, e nós queremos que falasse também um pouco dessa trajetória até chegar ao manual de licenciamento de obras. Muito bem, esta também é uma boa questão. Este livro, este manual, eu estou a escrevê-lo há mais de 10 anos. Ok, Porque, na verdade, quando eu era diretor municipal, chamava-se primeiro Rotua, chefe de repartição da Rotua, repartição de ordenamento, território e urbanismo, depois passei a ser diretor da DEMGUC, Direção Municipal de Urbanismo, Urbanismo e Cadastro, DEMGUC. agora é ambiente. Agora é de Miote. De Miote, ok. Direção Municipal de Infraestrutura, Ordenamento, Território e Urbanismo. Então, eu fui chefe de repartição e diretor destas direções todas. E esta direção de infraestrutura eu fui diretor 2 vezes. Primeiro em 2012, depois voltei a estar lá em 2017, depois fui nomeado administrador adjunto para a área técnica, depois pedi, eu mesmo que pedi para deixar a função, porque acho que não se enquadrava. Outras situações. Né? Outras situações não vale a pena vir aqui, mas depois fui para a agricultura e o administrador depois voltou a me colocar, o outro administrador voltou a me colocar nesta direção. Portanto, e é sobre esta experiência que trago da administração municipal, sobretudo como diretor municipal e como administrador municipal adjunto para a técnica, porque tinha também nesta função a responsabilidade de autorizar, porque na altura, e é bom que se diga isso, e aqui também, aqui neste livro eu falo disso, o administrador municipal, deixa de dizer o nome dele, Emanuel Caterça, ele tinha feito uma coisa interessante quando eu fui administrador adjunto para a técnica, delegou-me competência para autorizar as licenças. Ou seja, ele é jurista. Os processos de licenciamento urbanístico saíam na direção onde eu vim. O diretor municipal, na altura o arquiteto Esmeraldino, que agora é administrador, já trocava os papéis, agora é administrador municipal adjunto para a técnica, mandava para mim. Eu analisava e aprovava. O administrador apenas homologava, assinava. Então, mesmo enquanto administrador adjunto para a técnica, eu tinha a função da gestão urbanística, porque o administrador municipal me tinha delegado a competência de autorizar. Com o tempo que tem de casa também, provavelmente tem um arcabouço de informação. Exatamente. Muito alargado e muito conhecimento sobre isso. Então, este manual é resultado como diz o prefácio de um jurista, do Dr. Carlos Teixeira, que é juiz do Tribunal Constitucional. Ele diz que o diferencial desse livro é o fato de que ele não resulta da análise da lei, análise solta da lei ou do regulamento, de comentar a lei ou o regulamento. Resulta da prática, ou seja, passaram por mim processos, percebi como a coisa se faz. É o olhar de um não jurista sobre a norma. Ok. Como a norma se enquadra ao nosso dia a dia. Aplicada, portanto, não é um manual de direito. Não é um manual de direito. E eu não me coloco, apesar de eu ter formado em arquitetura já há algum tempo e ter pós-graduações, tenho 2 pós-graduações de direito, na Faculdade de Direito, tenho uma pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Direito do Urbanismo. Daí a veia. Não, eu na verdade gostar muito das leis, doutor. Não, eu fui fazer essa pós-graduação em 2021, agora, sim. E fiz outra. Já tinha essa, e mesmo na faculdade, quando eu estava a estudar, eu na verdade o bichinho do direito começa mesmo na faculdade de arquitetura. Okay. Quando começo a estudar arquitetura, o urbanismo, o meu professor era o Miguel, agora já não me lembro o nome, professor de paisagismo, trazia as leis, depois o meu professor de planeamento era o Zangui, trazia os decretos, o arquiteto Gameiro levava. Não tem como, também a arquitetura sempre esteve muito ligada à questão do planeamento. Né? A minha paixão pela legislação, principalmente a legislação urbanística, nasce mesmo na faculdade de arquitetura, tanto que depois eu vou dar aulas na Lusíada. Eu fui assistente de uma cadeira de Direito do Urbanismo. Portanto, agora, a pergunta também que se colocar é,
por que não estudar direito? Não, quer dizer, eu prefiro mesmo assim. Não, quer dizer, temos arquitetos que são juristas, por exemplo, quem me substituiu na cadeira em que eu estava na Luzia é o arquiteto Ilídio Sebastião, esqueci o nome dele. Okay. Ele é licenciado em arquitetura e acabou a licenciatura em direito na Luzia. Portanto, Ele é mesmo um jurista. ele é jurista e arquiteto. também Eu não sou jurista. Eu tenho especializações em direito urbanismo, especialização em administração autárquica, especialização em planeamento urbano e ordenamento do território, uma na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, outra na Faculdade de Direito da Universidade de outra. Tem que ser um governador, um administrador, das competências que esses dois públicos não. Eu prefiro ser um consultor. Ok. Eu prefiro trabalhar, e agora falando disso, por exemplo, nós trabalhamos num processo que é interessante, dos municípios, das feiras, dos concursos dos municípios, e quem trabalhou, quem coordenou, é o arquiteto Esmeraldino, uma das pessoas que coordenou, e eu integrei a equipa, dei o meu ali, mas é isto, eu prefiro ser um consultor, um assistente, chefe mesmo ficam os outros. Eu tive 12 anos, eu fui 12 anos de cargo de direção e chefia. Chega, agora é preciso dar oportunidades a outros para serem diretores, administradores, chefes de secção. Agora, se me chamares para ser consultor, tudo bem, mas agora chefe é mais. Isso é complicado falar assim em rede, mas estou a falar mesmo. Chame-me para ser consultor, até porque vou terminar já a minha carreira próximo ano. Então, o Crisóstomo é este. Ok. Então, isto não é um manual de direito, cita leis, cita decreto, e uma nota que eu deixo no livro ele não substitui a consulta da lei e da doutrina. Exatamente. É tipo a IA, né? Estás a usar a IA, mas estás sempre focado. Mas você tem que saber. Tem que ter a técnica, tem que ter a profissão. Portanto, não substitui o arquiteto, não substitui o designer. Este livro, o que está aqui, não substitui a necessidade de consultar um jurista. Pronto, é como um indivíduo que está no YouTube a te dizer isto sobre saúde, não substitui procurar um médico. Exatamente. Pronto. Para começar o início de conversa. Muito bem, mas nós começamos mais focados mesmo em como é que esse manual, né, pode fazer a diferença no dia a dia daquele munícipe que tem documentos imobiliários, documentos urbanísticos a tratar. Quer dizer, na verdade, o que é que o munícipe não sabe sobre o licenciamento? Hoje em dia nós sabemos, e pela experiência que teve, né, que recebeu muitos munícipes com muitas falhas e lacunas, né? Eu queria saber, na realidade, quais são os pontos mais comuns onde os munícipes falham. Exato. Bom, olha, sabe, eu se tivesse vindo aqui a entrevista antes de fechar o livro, eu ia colocar mais alguma coisa. Isso é bom. O público-alvo desse livro, conforme eu escrevi aí, são quem? Pessoas, os técnicos da administração local do Estado, quer dizer, administrações municipais, governos provinciais, os administradores municipais, os operadores, juristas, investigadores, estudantes universitários, mas não pensei muito no cidadão munícipe. Que é o que? No fundo é o utilizador final. Mas está aí já agora, ainda vamos a tempo. Okay. Agora sim, temos que colocar essa perspectiva de que esse livro é também para o utilizador final. Por exemplo, vamos lá, uma empresa que as empresas precisam, que só atuam no sistema. Uma empresa como um dos nossos serviços é mesmo a regularização de imóveis. Então, nós tratamos licenças de construção dos nossos municípios. Mas tipo de consultoria. Agora. E por acaso nós temos mesmo essa ferida, essa dor de não termos instrumentos que nos guiem, né? Porque nós vamos para instituições como o IPIGU ter uma forma de avaliação processual. Quando fomos para uma administração, já mudou completamente. Se formos então para as províncias, totalmente diferente. E um dos objetivos desse livro é justamente sistematizar essa questão portanto, da norma. É claro que eu não trabalhei sozinho, eu trabalhei, por exemplo, aqui, a doutora Silvia Cristoma, que é jurista e diretora do gabinete jurídico agora, só não assumi a autoria, porque a participação dela, ela não teve possibilidade, não teve muito tempo para as pessoas, para que
tivesse a participação de uma percentagem que justifica, porque vocês têm A coautoria, exatamente. Sim, mas ela tem uma participação muito grande, muito valiosa nesse livro. É uma que se reconhece também, né? Claro, e no livro está lá. Portanto, não é coautoria, mas é uma participação significativa. É tipo uma música, né? Eu sou músico, vou lançar um disco, mas eu chamo alguém para participar do disco. Embora ele não seja coautor, não sei se é igual, mas estou a falar da participação, a doutora Silva tem uma participação muito grande. Mas depois tem um conjunto de arquitetos e juristas, o doutor Hernando José, eu aprendi muito com ele, o arquiteto Rubem. Nosso mestre. O mestre, pai grande, né? Pedro Neto, o arquiteto Domingos da Purificação, eu cito-os no livro. Aprendi muito com estas pessoas. E depois há um conjunto de juristas, Almeida Lucas, doutor Pedro Quinanga, doutor Eduardo Simba, etc., que iam no gabinete e diziam, não, Cris, isso não é assim, você está a entender mal. A minha verdadeira escola foi lá na administração. É que eu estou a analisar um processo, eu estou olhando, não, isso não é assim. Aquilo é aprender fazendo. Ajustar o tiro, corrigir. Learn by doing, não é isso que eles dizem. Então, o processo é esse. Agora, a questão que se coloca é quais são as grandes questões que interessam ao município. A primeira é que o município tem de perceber que o licenciamento urbanístico ele é concretização de um direito fundiário. Ou seja, se não houver direito fundiário, não há licenciamento. Você não é titular. Em palavras mais miúdas, mais simples. Você não é dono do terreno, não pode pedir licença de construção, é? Muito focado. Esquece isso. E é mesmo ponto de origem. Sem titularidade do terreno. Sem titularidade, não há licenciamento. E depois, qual é o erro que muita gente comete? Até grandes empresas. Chama o arquiteto Antônio, contacta a empresa, gasta 3, 4 milhões, não resolveu a questão de base, que é o direito. Porque o regulamento é muito claro. Estamos a falar, e eu nem citei, o regulamento, o decreto 80. Mas isso acaba sendo um erro crasso e um erro que, infelizmente, até as instituições do Estado cometem. Nós, por acaso, temos um projeto muito grande, como vai falar o nome, né? Que nesse momento está parado, porque as construções continuam, porque aquilo tem o suporte todo do Estado, é uma parceria público-privada. Então, eles estão a construir. Mas o empreiteiro, né, que é o parceiro lá do Estado, não avança com pagamentos no caso ao Ângelo, que está a fazer a regularização imobiliária, porque nós estamos a produzir as peças para a regularização. Exatamente. E eles até agora não têm um direito de superfície. E pura e simplesmente pediram para cancelar. Para estar tudo em stand-by até que o governo, seu parceiro, que é também dono desse grande projeto, possa emitir o direito de superfície. A primeira questão é esta, né? E este livro dedica um capítulo sobre requisitos. E o requisito fundamental para que se despolete o processo de licenciamento urbanístico é haver titularidade sobre o imóvel. Estamos a falar, imóvel pode ser rústico ou urbano, pode ser um apartamento. Para você alterar o apartamento, demolir, atenção, porque demolição também é uma operação urbanística. Para eu demolir um imóvel, eu tenho que ser titular. Então, como você vai demolir o que é teu? E como é que vai construir ou alterar algo que não é seu? O primeiro aspecto que o munícipe, o interessado, a empresa tem de perceber é que ele tem que ter direito sobre a coisa, sobre a terra, sobre o imóvel, sobre o edifício, para que ele possa pedir uma licença qualquer que nós vamos falar. Essa é a primeira coisa. Sem direito de superfície não há licenciamento. Eu diria sem direito fundiário, porque é diferente. Porque não é só direito de superfície, pode ser direito de propriedade. Pois é. Pode ser direito de ocupação precária. Sim. Que se dá na ilha de Luanda. Pode ser um outro direito fundiário. Mas é um documento que possa a titularidade. Exatamente. Né? Se eu disser também sem direito de superfície, vai dizer que então, se eu tiver um outro direito, pode dizer direito. Sim. No livro deixo claro, né, que para alguém, e ali o regulamento diz isso, diz que chama legitimidade. Okay? E aqui deixa citar uma jurista portuguesa, a doutora Fernanda Paula Oliveira, que é doutora em Direito e Urbanismo. Aquela senhora fala sobre urbanismo, sobre arquitetura e urbanismo, como se fosse arquiteta, mas estudou Direito. Portanto, não sou eu que estou a falar sobre direito, né? Fernanda Paula Oliveira, ela num fórum, num workshop, ela disse, eu posso trabalhar na administração municipal e analisar projetos.
Ok. Ela disse, eu não preciso ser arquiteto. Por quê? Porque eu não vou analisar os vossos bonecos. Eu vou analisar as questões urbanísticas. Sim, se eu não estou analisando, não estou preocupado com o teu boneco. Eu vou pegar na memória descritiva, vou analisar o que os instrumentos dizem. Ela diz isso. Portanto, isso é para contar, dizer o quê? É claro que alguém... Isso claro que na realidade portuguesa talvez seja possível. Aqui é um pouquinho difícil, né? Mas o que eu estou a querer dizer é, Fernanda Paula Oliveira chama isso de legitimidade. Okay. E a nossa legislação, embora não diga legitimidade, mas o que estamos a querer dizer? Não é possível que você peça uma intervenção urbanística sobre um imóvel se você não tem legitimidade sobre ele. Este é o primeiro passo. Segundo, porque isto depois evita que você gaste dinheiro, primeiro resolve uma coisa. Casa primeiro, depois é que faz filho, né? Não esquece. Seguir para paz. Você não arranja problema, que não arranja aqui problemas. Mas pronto, quer dizer, a lógica é de que primeiro tenha a coisa sua e depois é que faça a intervenção, né? Este é o primeiro dado. Cidadão. Outra questão que eu enfatizo é projeto. Afinal, qual é o projeto que vai para a administração? Que eu digo administração, atenção, sempre que eu disser administração, não pense em instituição pública, sim. Não, estou a falar da administração local do Estado. A administração local do Estado, o governo provincial é a administração local. Exatamente. A administração municipal também é local. Então, quando tiver a dizer administração, não entendam só municipal, porque estamos a falar de instituições. Tu tem competência para licenciamento. O livro fala sobre isso, mas o município não precisa se preocupar com isso, porque se o documento entra na administração municipal e o administrador não for competente para tratar, a administração deve emitir os pareceres e submeter ao órgão competente. Aí abre uma nova questão. Os licenciamentos, a nível das administrações, pela sua experiência, obedecem todos o mesmo processo? Ou devem obedecer os mesmos processos? O regulamento, o decreto 8006, de 30 de outubro, que vai fazer 20 anos, este livro vai ser lançado naquela semana que ele vai fazer 20 anos. Está de vamos lá ver se o Ângelo. O Ângelo embora. Nós, por acaso, vamos ser participadores do livro. Vamos até aqui. Vamos aqui abertamente oferecer um livro. Aqui está o livro, né? Do nosso grande Crisóstomo Martinho. Focamos bem no livro. Para o nosso. Vamos criar um desafio ao longo do programa, né? Para o internauta. Sim. Ter acesso ao livro. Né? Vai ganhar um livro, um dos nossos internautas. Muito bom. Então, estava a dizer. Falava sobre a lei 84. 80, vai fazer 20 anos. E nós ainda não percebemos muito bem este regulamento, porque ninguém ainda escreveu. Eu estou a arriscar a escrever sobre isso. O doutor Carlos Teixeira e o doutor Pedro Quinanga escreveram sobre direito do ordenamento do território e do urbanismo. Fala um pouco. O doutor Alegria Congo, que trabalha no governo provincial, as conhece, ele tem um livro sobre as transições administrativas no domínio do ordenamento do território. É uma grande ajuda, porque muita coisa que eu uso ali, fui lá buscar. Mas nós arquitetos não escrevemos nada sobre isto. Ninguém escreveu. O IPGOL tem aquele regulamento interno, aquele manual. Mas é mais interno. Sim, é procedimental, e ele é interno, não é um manual que é para coisa, é procedimento para dentro. Então, o que eu devo dizer é, o cidadão não precisa se preocupar se todos estamos, respondendo a essa questão, todos estamos sujeitos ao mesmo regulamento, porque o regulamento diz a entidade licenciadora é o governador provincial. Okay. Só que depois tem o decreto 202, que é o regulamento da lei da administração local do Estado, já vem dizer que a administração municipal é licenciadora também, o administrador municipal e a DIMIOT também é. Tanto mais que agora até tem o gabinete provincial de infraestrutura também é. Eu já me referi a tanto mais que agora criou-se a janela única, né? Não, só que a janela única não é sobre licenciamento, é sobre direitos fundiários. Só direitos fundiários. Não está para licenciamento. Não. É janela única, é mesmo janela única de concessão de direitos fundiários. Eu no livro digo que devia haver uma janela única para licenciamento. Sim. Porque a janela única tem uma coisa interessante, não sem fugir do tema. A janela única obedece uma coisa que é do Código de Procedimento Administrativo que chama contacto único.
Eu dou entrada na administração municipal, independentemente de quem é a competência de conceder o direito, eu vou buscar na administração. Ou seja, Você pode ir até o Ministério. tudo tem que ser online. Ou seja, eu dou entrada do pedido de um terreno. O terreno tem 5 hectares na zona urbana. O governador não é competente. O governador pode, vamos lá, na zona urbana a administração pode até 1 hectare, o governador pode até 2, acima de 2 é o ministro. Eu dou entrada na administração municipal. Eu não quero saber se vai ao IGCA, vai à GT, eu virei na administração municipal, a administração municipal vai me dar o título. Isso aí resolve muito problema, principalmente de mobilidade Exatamente. do município. Há 2 princípios fundamentais na janela única de concessão de direitos fundiários, que é o princípio do contacto único e o princípio da interoperabilidade. Ou seja, os órgãos devem conversar entre eles. Exatamente. Daí a urgência de nós temos aqui o nosso manual. Exatamente. E sendo que ele precisa ser divulgado e conhecido por todos, não só para os atores, mas também para aqueles que vão usar no dia a dia. Já agora aqui, a Secretaria da Presidência para a Reforma do Estado, Dr. Fiete, os nossos colegas que estão lá, é preciso começar a trabalhar no âmbito Simplifica, trabalhar-se também numa janela, tá vendo? Única, dentro do portal do município, para o licenciamento, para que o cidadão naquelas... Veja, porque há obras cuja competência é o Gabinete Provincial de Infraestruturas. O Gabinete Provincial de Infraestrutura também tem competência para licenciar obras. O cidadão não precisa ir lá, mas, mano, estás a ver o que, arquiteto? Alguém que está... Eu estive em Malanja a dar formação em gestão de infraestrutura. Quem mora em Caculama, há pessoas que vão em municípios que ficam a 200 quilômetros da centro provincial. Você vai apanhar o caminhão no tempo de chuva para vir trazer um processo para licenciar um loteamento provincial porque a obra é grande. Eu dou entrada na administração municipal. Vocês da administração, via eletrônica ou com o caminhão, com o ASE ou com a MASE, vão lá, depois me dá um documento e eu pago. Entende? Pronto, já estamos a contribuir, né? Mas neste momento ainda não é assim. Quando a competência é do governo provincial, eu tenho que ir até o governo provincial. Mas isto é outra questão. Agora, o que o munícipe tem que se preocupar é, primeiro, o projeto. Depois dele ter direito fundiário, ele tem que se preocupar com o projeto. Agora a questão é, qual é o projeto de licenciamento? E vamos já falar agora, ainda bem que estamos na fase do projeto. Vamos já. Que é aqui onde nós, o Ângelo, nos encontramos, né? E até comecei lá, quando for para fazer projetos, já sabe. Bate as portas do Ângelo e nós estamos aqui. Bom, eu não vou citar aqui porque não vou fazer publicidade da minha empresa. Não, mas deve fazer, estamos aqui para... Maquimba é nossa empresa. Existem... Obrigado. É bom saber que existem empresas prontas, empresas com muita experiência, com muito know-how, para darmos resposta a esse tipo de situações. Quer dizer, só não se regulariza, só não faz um licenciamento urbanístico com todos os requisitos quem não quer, porque as empresas existem, nós estamos aqui para tal. Por isso, mais uma vez, peço aqui aos nossos internautas, está sendo uma conversa muito boa e o tempo passa, nós queremos que os nossos internautas, mais uma vez, se chegou tarde, não viu o princípio do programa, não esqueça de deixar o like, porque é muito difícil nós conseguirmos, né, trazer personalidades, né, cientistas sociais para o nosso espaço, porque são pessoas muito ocupadas para começar, né? Nós, para estarmos aqui hoje, tivemos que desfazer de muitos compromissos que geram renda. Mas é mais do teu caso, para cá tem... Estamos aqui, né? Então, siga o nosso programa, siga o Arqueus Podcast. Arqueus Podcast significa arquitetura, regularização, o R, o K na realidade é o I mais o C. É construção inteligente. Nos deu o K, né? Depois temos o E de engenharia, o de urbanismo e esse de sustentabilidade. Né? Foi feito propositadamente para dar ARC de arquitetura, que ficou já Arqueus. Muito bem. Então, estamos aqui a falar sobre os elementos principais, né, do licenciamento urbanístico. Falamos que a questão do direito fundiário, a titularidade do terreno é essencial. Sem este elemento, esquece o licenciamento. E o nosso arquiteto que nós estava então a explicar sobre a importância do projeto, ou estava a falar sobre o projeto no processo de licenciamento urbanístico. E tudo que eu estou a falar
O que está no livro, está lá o artigo do regulamento. Né? Ok. Tá lá. Vai lá, é fácil, vai lá no decreto, artigo 8º, está lá, você pode prever, se eu estou só a falar todo. Para confirmar. Para confirmar. E depois eu faço outra coisa. Para além do que é legal, eu vou buscar o que se chama doutrina. O que é que os juristas renomados que interpretam a lei, os arquitetos, o que é que dizem? Dizem isto. E coloco lá. Ok. Então, pronto. Então, esse livro, eu começo a sentir que esse livro vai ser como se fosse o nosso mestre, a nossa Bíblia do licenciamento. Nós estamos nessa uma Bíblia do arquiteto. Vamos usar o manual do licenciamento urbanístico como o guia da regularização. Quem tratar licenças de construção, Vai lá. adquira o livro, né? E para não ser enganado. Para poder ter bases para se defender, para poder ter bases para argumentação. Muito Agora, bom, arquiteto, antes de eu lhe falar do projeto, deixa eu lhe dizer uma coisa que é prática cá em Angola. Que é nós temos uma coisa que é positiva por um lado, mas é negativa, que é, nós temos hábitos que depois acabam fazendo lei. Ok. E nós Sempre se fez assim. Exatamente. Ou seja, o decreto é de 2006. Eu, em 2016, já estava 6 anos na administração municipal. Eu vi o decreto a chegar. Eu comecei a trabalhar na administração municipal. Antes do decreto, o decreto me encontrou. Sim. Antes do decreto vir, a administração municipal não tinha competência para licenciar obras. Ok. Portanto, a administração municipal só passou a ter competência para licenciar obras em 2007. Me lembro bem, decreto-lei 2/7 de 2 de janeiro. É que veio dizer o administrador, porque antes disso o administrador podia conceder terreno, sabe aonde? No cemitério. Então, em 2007, é que no âmbito da desconcentração administrativa, é que o governo veio dizer, não, agora a administração municipal... Eu até me sentia frustrado. Eu, nessa 2007, apesar de não ser arquiteto ainda, mas eu já trabalhava em muitos projetos, em processos, sabe? Eu comecei a trabalhar num ateliê de arquitetura em 1995. Então, do arquiteto Gola, em Viana. Então, frustrava o quê? Você faz o projeto, mas nunca havia licença, porque dependia do governo provincial na altura. Não tem a estrutura para ver o ano todo. Então, qual é um dos problemas? Antes do regulamento, nós fazíamos a nossa maneira. Imitava, para alguém viu algo em Portugal, outro viu algo não sei aonde, então inventa, é para assim, aqui a informação é assim, outro... Só que aí o licenciamento variava de técnico para técnico. Cada um fazia a sua maneira. O João fazia de uma forma, o Francisco de outra forma. Fazia de uma forma. Eu sei que o governo provincial de Luanda sempre teve... Estava lá daqueles arquitetos experientes, antes até do IPGUL tinha a DSPGU. A DSPGU, sim. Eu ia lá, via a maneira como como tratavam os processos. Era uma escola. Você levava lá o projeto do jeito que eles... Pai, isso aqui está mal, risca. Mas depois veio o regulamento. É tipo João Batista, agora veio o Cristo. Agora a lei de Cristo não é mais lei mosaica. Dá continuidade. Sim. E para se continuar mesmo a ter a mesma qualidade. Nos outros países, quando sai um decreto, os juristas, os arquitetos fazem programas. Sim. Eu já participei em muitos fóruns, muitos workshops. Por exemplo, Portugal, nesse momento, a fazer transformação no licenciamento. Eles têm uma coisa que chama simplex urbanístico. Estão sempre a fazer workshop para que os acadêmicos expliquem às pessoas da administração o que é que mudou. Só para dar uma ideia. Em Portugal, eliminaram a licença de utilização. Em Portugal, eliminaram o alvará. Basta apresentar a nota de pagamento. Mas isso depois tem implicações com um conjunto de questões que está chamado de direitos registrais. Mas para os funcionários da administração municipal entenderem, tem que haver workshops. Nós não tivemos isso. Eu sei que ao IPGUL, por exemplo, em 2008, o Dr. Helder, aqui, Vénia, o Dr. Helder, fez um seminário que falava sobre a desconcentração administrativa, juntaram juristas, doutor Simba, o Econgo, o Dr. Helder e outros, Bamba, e foi feito mas a nível dos próprios governos. É necessário introduzir a academia, ok? Os executores. Exatamente, a academia vai fazer estudo e tal. E tem que haver doutrina, manuais que interpretem. É verdade, é verdade que pode haver opiniões contrárias, mas depois a administração tem que tomar uma decisão. Mas os manuais, no fundo, acabam sendo... Exatamente. A forma mais, como é que a gente aplica isso? Exatamente. No nosso dia a dia, né? Vamos então ao projeto. Este regulamento diz que o processo de licenciamento é acompanhado por um projeto e tem 2 momentos. Primeiro, o projeto de arquitetura, que é aprovado
e se pôs são os projetos de especialidade. Okay? O projeto de licenciamento não é só o projeto de arquitetura. Nos termos do nosso regulamento. Você tem que aprovar primeiro o projeto de arquitetura, depois tem 6 meses. Se não houver uma... Você tem, porque se você passar em 6 meses, não trouxer a especialidade, a aprovação do projeto de arquitetura, ela caduca. Okay. Então tem que apresentar as especialidades. Nós fazemos aqui no dia a dia, né? As administrações recolhem tudo ao mesmo tempo. Você pode trazer tudo ao mesmo tempo. Okay. O regulamento também permite que recolha ao mesmo tempo. Mas mesmo que tenhas todos... a arquitetura e a especialidade, primeiro tem que se analisar a arquitetura. Porque se a arquitetura tiver erro, o risco é esse. Veja, por exemplo, e aqui deixa eu dizer, aqui também o cidadão, aqui não é só o cidadão, o munícipe, mas também quem está na administração para perceber isto. Qual é a principal função do licenciamento urbanístico? É o que eu digo no livro. Regulação do ordenamento do território. Ou seja, eu pego o projeto de arquitetura, a primeira função do funcionário da administração é verificar se aquele projeto tem 2 pisos. O plano... Quantos pisos é que tem? Permite quanto? Tem o afastamento, o índice de ocupação. São questões urbanísticas. É para verificar se o implante que se pretende colocar naquele lote está em conformidade com as diretivas dos instrumentos ornamentais. Essa é a principal função. Daí estamos a falar já dos direitos planos diretores. Plano de diretores, plano de urbanização, plano de pormenor. Outros planos não conheço. Planos de massas. Não, é que assim, eu falo do plano de massa no livro. Não estou a... Nós, num programa, no meu podcast, falei com o doutor e a doutora até falar com muito orgulho sobre o plano de massas que foram feitos no IPU. E é interessante, muitos colegas trabalham nisso. Mas a nossa legislação, ela não fala desta figura, está vendo? Não fala desta figura. Não fala desta figura. Mas eu percebo que é um instrumento expedito que foi criado na ausência, veja bem, na ausência dos instrumentos convencionais. Está vendo? Portanto, não há instrumentos convencionais. Eu não tenho plano de pormenor. Luanda, durante muito tempo, não teve plano de urbanização, não teve plano de diretores, porque o plano diretor, ele não serve, o plano diretor não é suficiente para orientar o licenciamento urbanístico, porque para além da questão do uso dos solos, o plano diretor define, você, para o licenciamento, tem que saber qual é o afastamento, certo? Pois, as questões de afastamento, índice de ocupação, limites, alinhamentos, etc. Isso tem de vir num plano de pormenor, que geralmente não devia ter, não temos. E a questão do plano de massa, por que é exigido o plano de massa? Não sei. Eu, durante o período em que eu trabalhei na administração municipal, eu nunca o exigi. Eu sei que algumas instituições, por edifícios superiores a 4 pisos de altura, né, de gabarito, eles exigem plano de massa. Sim, no regulamento também digo isso. Fazemos essa, aliás, no manual eu digo isso, né, que é estudo, na verdade é estudo de massas, está a ver as massas, e neste tipo de edifício, isto que está a dizer está no livro. Em algumas legislações isto é obrigatório, mas na nossa não. Em nenhum momento o regulamento diz que para que você licencie uma obra tem que... Agora, deixa de dizer uma coisa. O licenciamento na lei, como dizem as pessoas, tem de ser em conformidade com o instrumento de ordenamento do território. Ou seja, se eu não tenho planos, na verdade não devia haver licenciamento. Está bem, arquiteto? Não devia. Porque o licenciamento é verificar se o plano, se o projeto está em conformidade com os instrumentos de ordenamento territorial. Quando falo de instrumento de ordenamento territorial, falo de quê? Plano diretor, plano de urbanização ou plano de pormenor. São 3. Ok? A pergunta que não se quer calar é, então o país tem 326 municípios e tem 29 planos diretores municipais. 29 planos? 29, papá. Eu digo dos 300 municípios, tem 29 planos diretores. Menos de 10%. São 9%, 8%, são 9%. E também o 9% também entre aspas. Porque, por exemplo, Viana, deixa eu dar exemplo de Viana, o município onde eu trabalho. O município de Viana, o plano diretor abrange agora o município do Molevo. Aquela parte do município de já passou para Molevo, sim. Em Calumbo, o que era território de Viana, que tinha 600 km², uma parte 200... Essa questão também das DPAs. Sim, é uma questão política. Uma parte ficou Viana, 200 e poucos km²,
outra, tanto e tal, ficou para Mulembo, outra ficou Calumbo, outra ficou Sequele. Agora a minha pergunta é, este plano diretor de Viana é mesmo de Viana? Já não é só Viana. Não, é Viana, Parte de Calumbo. parte de Calumbo então, é o que acontece em Benguela. Muitos planos de Benguela eram de um município que foi dividido em 3, 4. Então, na prática, nós não temos 29 planos diretores municipais. Nós não temos planos diretores municipais. Não vale a pena. Nós não temos. Agora, a boa... E ele é um instrumento para o licenciamento de manos que é base. fundamental. Ou seja, por exemplo, eu quero construir uma indústria. Eu tenho que ver qual é o uso de solos que o instrumento prevê. Se aquele instrumento diz que ali Nesta zona, sim. não é para fazer indústria, como é que fala? Agora, qual é o meu barômetro? Por isso é que você tem fábricas nas zonas residenciais. Tem, portanto, edifícios altamente poluentes. E depois tem outro problema, que há muitos municípios, em que a jusante, tu tens uma indústria poluente, a montante. E a jusante tem zona residencial, todos os resíduos, você não tem tratamento. Aquilo até pela erosão natural, é tudo a poluição. Exatamente. Então, pronto, em relação, como disse, nós temos que tratar dessas questões do planeamento. Ou seja, nós temos que ter instrumentos, temos que ter planos diretores municipais, temos que ter planos de urbanização, temos que ter planos de pormenor. Porque os planos de pormenor é que vão fazer aquilo que os tais planos supletivos, aquilo que um plano de massa, que se fala aqui de plano de massa, que faz. Né? Nós temos que ter planos de pormenor que estão previstos na Lei de Ordenamento Territorial do seu regulamento, para que façamos um licenciamento assertivo, porque nós estamos a improvisar. E eu hoje mesmo... Mas já estamos a improvisar há muito tempo. Sim, eu hoje mesmo estive a falar com uma jurista, eu falo muito com juristas, e ela estava a me dizer que nós, jurista ou arquiteto, para quem é que estava a falar isso? Não, peraí, eu estava a falar com alguém, agora não me lembro, jurista ou arquiteto, que estava a dizer que o Estado, infelizmente, também portanto, realiza atividades informais. E fomenta isso. Veja, se eu estou a fazer licenciamento sem um plano, é informalidade. Porque o formal tem que obedecer à lei. E as normas, sim. As normas. Os planos normalmente prevê as normas, limites. Agora, o cidadão tem que estar preocupado. Isso é o problema da administração. Porque a lei diz que na falta de planos convencionais, porque a vida não pode parar, o cidadão não pode deixar de viver sobre vocês, os arquitetos não fizeram plano, ou a administração não fez. O cidadão precisa construir a sua casa. A economia não pode parar. Então tem uma coisa que se chama planos supletivos. Isso está na Lei do Ordenamento do Território. Ou seja, na ausência de planos convencionais, para a vida não parar, chamam os tais planos supletivos ou planos sucedâneos. Ok. Que são os tais instrumentos que podem ser rudimentares. Ser um esquema, um loteamento. Ali talvez entra também os planos disso e daquilo para encontrar algum, tá vendo? Algum meio termo, enquanto o ideal não vem aqui liga com o bom, o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, não haver, mas é como disseste, quer dizer, o decreto tem 20 anos. A Lei do Ordenamento do Território fez 22 anos agora. E nós Lote, né? Não, Loto. A Loto. A Loto tem 22 anos. A Lei de Terras tem 20, a Lei de 2004 fez 22 anos agora, vai fazer 22 anos agora em novembro. Portanto, nós em 22 anos estamos com essas dificuldades. Já era a altura de não estar mais nos supletivos. Eu tive um professor da cadeira de Direito do Urbanismo, numa pós-graduação, que dizia, para vocês angolares são muito interessantes. Se você gosta de inventar, qualquer país do mundo tem plano diretor, plano de urbanização, plano de pormenor. Agora vocês inventam, agora estão a vir com supletivo. Supletivo o quê? Não é que nós... Ele disse, mas você tem que colocar no Orçamento Geral do Estado, como aconteceu em Portugal, em muitos países da Europa ou da África, em que houve uma determinação. Enquanto não tiveres planos diretores, não tens orçamento. Quanto custa um plano diretor? Custa 200 milhões de kwanzas. Então, uma administração não tem 200 milhões de kwanzas. Um governo provincial não tem 200 milhões de kwanzas. Não cresce nada assim. Aí, por isso é que nós estamos... Alguém tem que bater na mesa. Agora, boa notícia qual é? Por exemplo, Viana, o Ministério já lançou um concurso. Nesse momento estão a ser feitos, já foi lançado o concurso para os planos diretores de Viana,
plano diretor de Molenvos, de Sequele e Calumbo. Essa é boa nova. Portanto, no âmbito do projeto Ingila, para a informação que eu tenho, e digo isso também no livro, que esse livro é mesmo atualiza, está atual. Está atual. O projeto novo é nesse ano. Este ano. E eu digo lá, eu coloco lá pela informação do MAT, foi lançado inclusive a data do jornal, já estão a promover plano diretor, porque estes mesmo, aquele daquela primeira geração, é preciso chamar outros. E lá que acho que também agora está a avançar com processo, há outros municípios que por iniciativas estão, porque temos que ter instrumento de ordenamento do território para que se faça um licenciamento. E até para servir mesmo de base orientadora. E muito bem, nós já podemos ver aqui, né, que o nosso manual, o que o manual tem de diferente? Já vimos que ele não é apenas um mero manual de direito, né? Nem muito menos foi escrito por uma pessoa que não entende nem de leis, nem da arquitetura. Foi escrito por um escritor, por um gestor público, né, que viveu na pele as dificuldades, né, da falta desse manual. Sim, sim. Agora em relação ao projeto, deixa eu dizer outra coisa aqui para o munícipe, porque a sua perspectiva é muito interessante, que é para o munícipe. Quem faz o projeto tem que estar inscrito na Ordem dos Arquitetos. I said yeah. Portanto, não vá contratar um arquiteto para lhe contratar. Você é arquiteto? Sim. Arquiteto, as pessoas não gostam disso, não gostam de ouvir isso. A Ordem dos Arquitetos, o Estatuto dos Arquitetos diz que só pode usar título de arquiteto aquele que está escrito na ordem. Você é licenciado de arquitetura. É um técnico superior. É licenciado de arquitetura, mas ainda não é arquiteto do ponto de vista profissional. Isso aí é outra conversa. Não, mas é um programa só para ir. Não, mas esta hora nós temos que agendar já também para já aqui. Sim, mas eu sou membro da ordem. Não sou de novo. Deixamos as contas todas. O que a lei diz, o que o decreto diz é que quem apresenta o projeto tem de ser inscrito numa ordem profissional. E a ordem profissional para arquiteto é a Ordem dos Arquitetos. Para que você depois não faça um projeto que depois a administração depois venha a rejeitar. Quando digo administração, é o governo provincial. Sim. O governo provincial venha a rejeitar. Até porque faz parte das peças do projeto a declaração. Exato. Agora, a declaração de autoria. Dá outro programa. Agora, o regulamento, eu falo também do livro, fala de uma exceção. Mas essa exceção tem que ser regulamentada. Por exemplo, vamos olhar para um município, uma província do Quando. Não tem nenhum arquiteto. O regulamento, nestes casos, prevê que um instrumento legal venha a definir que pessoa, por exemplo, vamos lá ver, alguém que não está inscrito, ainda não passou pelo teste, ou então um estudante do 5º ano, ou outra pessoa que esteja qualificada para um determinado projeto, poderia, mas tinha de haver um regulamento, e aí isso tinha que ser consertado com a ordem. Essas ordens recôndicas, mas tinha que ser consertado com as ordens profissionais e haver um instrumento legal que aprova. Mas neste momento, não havendo isto, quem submete o projeto na administração para ser licenciado deve estar inscrito. Mas atenção, projeto de arquitetura. Sim. Depois tem outros projetos que são de engenharia. Aí tem que estar escrito nas ordens do engenheiro. Porque também é falsa a ideia, nós não podemos passar a ideia de que o projeto para efeito de licenciamento é só da arquitetura. Também não está certo. Aí estamos o decreto diz, inscrito nas respectivas ordens profissionais. As ordens não é só uma, tem ordem, por exemplo, um projeto da AVAC, um projeto de AVAC de industrial, né? Sim, um projeto sim. Mas pode ser o arquiteto assumir. Então, como é? Segurança contra incêndio, é interessante que a segurança contra incêndio, o regulamento de segurança diz que pode ser arquiteto ou engenheiro. Sim. Mas porque não existe um técnico. Exatamente. Mas outros projetos tipo estabilidade, hidráulica, etc. Projeto, não estou a falar aquele esquema que costumamos fazer. Não é as pessoas, lá em casa, seus arquitetos, eu não estou a falar do esquema. Estamos a falar de projetos de especialidade. Com cálculos. Com tabelas, com memória descritiva. Cada projeto tem a sua memória descritiva e cada projeto tem o seu termo de responsabilidade. Exatamente. O projeto de arquitetura tem termo de responsabilidade. Os projetos de engenharia, porque depois de aprovado o projeto de arquitetura,
a administração ou a entidade licenciadora te notifica quais são os projetos de especialidade que você deve apresentar, em função da natureza do projeto do edifício. Porque, por exemplo, loteamento, as infraestruturas do loteamento, em função do tipo de loteamento, porque o loteamento também é uma operação urbanística. Então, eu vou licenciar um loteamento, eu apresento um projeto base, que é arquitetura, mas depois você tem que me apresentar especialidade. Exatamente. Essa especialidade tem que ser feita por um engenheiro escrito na ordem dos engenheiros de Angola. E com todas as indicações tipo, gerais, né, de infraestruturas urbanas. Agora, o cidadão também, ele teve que exigir que o senhor arquiteto que assume, ele tem que estar lá, para além de dirigir, mostra ainda aí meu motocartão. A carteira profissional está ok. Exija também que ele faça o termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade é muito importante. Porque o regulamento diz, esse termo de responsabilidade que vai dizer que ele está a assumir, e muitos arquitetos, muitas pessoas não sabem, ele está a assumir que está a assumir a responsabilidade. Primeiro está a dizer que foram cumpridas as normas. As normas, sim. Não é isso que diz o regulamento? Que eu, na elaboração do projeto, cumpri as normas regulamentares. E depois está a dizer que eu assumo a responsabilidade civil e até criminal. Se por via do projeto de arquitetura morrerem pessoas, etc., você é responsável. Nunca ainda ninguém foi por é algo muito sério. E o cidadão deve dizer, ok, tá me dando esses bonecos aqui, os 3D, que fizeste lá com a IA, ok, tá bonito. Termo de responsabilidade tá onde? Mas não é uma base, sim. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, nosso internauta, deixa aí o seu gosto, siga as nossas páginas, né? E procurem sempre, né, estar atentos aos nossos programas. Nosso programa, ele passa nas plataformas não só de streaming, como YouTube e Facebook, mas também nós temos programas que passam em plataformas de áudio, né? Estamos a falar de Spotify, Apple Podcast e também no Amazon Music, né? Então, mesmo já aqui na parte final, vamos também falar um pouco o que é que muda para o município com este manual. Quais são as valências que ele ganha? Ele conhecendo o manual, dominando o manual. Falamos de duas coisas essenciais, falamos da questão do instrumento de tratamento tratério. Ele tá, porque ele até, veja, o município, por exemplo, vai saber onde é que vai tratar, por exemplo. Vai saber. A administração municipal, é para o governo provincial, é para o ministério. Exatamente. A partir do manual. O ministério não licencia. Sim, mas a partir do manual, ele vai ter essa clareza de informação. Onde vai se direcionar? Onde é que eu devo me direcionar? Outra coisa, para esse tipo de licenciamento. Outra coisa que é muito importante que o município saiba é que ele também tem que saber das taxas. Ok, os emolumentos. Também fala dos emolumentos. Okay. Para ter uma ideia. Como é que vai ser cobrado? Como é que vai ser cobrado? Okay. Outra coisa que... E a questão também dos timings. Quantos tempos é que um licenciamento deve fazer? Exatamente. Porque aqui depois podemos juntar a questão do Código de Procedimento Administrativo. O licenciamento tem um prazo que não deve passar, nos termos da lei, não deve passar dos 60 dias. Caso passe 60 dias, eu não tenho nenhuma informação. Há uma figura de deferimento tácito. Mas isso se aplica no... Não, mas no livro também falo isso, com base na doutrina. Não, nós sabemos muito falamos muito sobre esse tipo de deferimento, né? Mas só que a gente depois tem que ter peito, para depois vem a fiscalização. Não, mas o deferimento tácito não é como as pessoas pensam. Não é tipo, a administração não me respondeu, começou a construir. Não, tens que ir no tribunal. Essa lei manda ir no tribunal. Então não é automático. Não é, de forma nenhuma. Tens que ir no tribunal, o tribunal vai notificar a administração. Então, mas quero uma explicação. Não, uma dúvida. Só que assim já está no saco do livro. É bom tirarmos aquele bichinho da curiosidade. Na verdade, existe para que o deferimento se produza, porque é produção de deferimento tácito. Não basta, porque o deferimento tácito, no fundo, é o quê? É o ato da administração de aprovação. Quer dizer, se há necessidade, se uma obra, se um procedimento requer aprovação, o silêncio da administração pode produzir um deferimento tácito. Ou seja, sem dizer nada, a administração disse sim. Só que no caso do licenciamento urbanístico, para isto acontecer, você tem que ir no tribunal. Ok? O tribunal vai notificar, existe um procedimento, depois tem que pagar os emolumentos. Atenção, não é só assim. Para aquelas obras, e nós não falamos também sobre isto, acho que é bom dar uma pincelada. Há obras que não carecem de licenciamento.
obras de conservação, obras de alteração que não afetem a estrutura, carecem de mera autorização. Estamos a falar já da invenção da licença. Isenção de licenciamento. Agora, Ok. o que é uma coisa, o que é outra, no livro explico. Que obras são sujeitas ao licenciamento, quais as que não são sujeitas, mas qual é o procedimento para que eu possa, porque a que não está sujeita ao licenciamento não significa que eu só vou fazer, vamos te apertar. Tem um procedimento próprio, que não é o procedimento do licenciamento, parecer, projeto, etc. Não é. Porque o município pode, por exemplo, você está num Caso das remodelações, né? as remodelações, a remodelação, o conceito de remodelação, né? Por reabilitação, Reabilitação, por por exemplo. exemplo, uma reabilitação. Eu vou pintar, vou trocar sanita, etc. Preciso de licença? Não. Mudança de pavimento, no caso. Não. O que eu preciso é uma mera aprovação. Essa mera aprovação faz como? O livro explica. Boa dica para os fortes. O livro explica. Portanto, existem operações urbanísticas que carecem de licenciamento e existem operações urbanísticas que não carecem de licenciamento. Agora, vai chamar um arquiteto, perdeu só um montão de dinheiro para uma obra que não é, para uma obra que não é necessária. E há obras que, na verdade, são obrigação do cidadão. Obras de conservação. É obrigação. O cidadão tem de, para o bem da cidade. Veja, um edifício que não se pinta há 10 anos. Cria uma má imagem. O cidadão tem a obrigação de pintar. E não pode ser impedido. Não pode Nem pintar. dificultado, Ele né? deve fazer uma comunicação, porque não pode pintar à toa. Exatamente. Para ele, a necessidade de haver autorização é para que haja alguma orientação. Como é? Você vai Chega, vai para qualquer tudo tudo. que ofende. Entende? sim. É nesse sentido. Muito bom. Não, e também uma das grandes vantagens que eu começo já a ver é que aí nós começamos, o nosso munícipe, né, deixa de ser vítima daquele nosso mau hábito, né, dos extras, da corrupção. Exatamente. Porque um munícipe com conhecimento, um munícipe que conhece os procedimentos, né, dificilmente vai ser induzido à corrupção. Vai falar, não. Porque o manual, o que eu fiz, este manual, isto é uma primeira edição. Ele vai ser criticado. Ele tem o prefácio de um jurista, juiz, conselheiro do Tribunal Superior, que é da cadeira de Direito do Marinho na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho, Dr. Carlos Teixeira. E tem o pós-fácio do próprio pai grande, Dr. Helder José, que é o homem que fala sobre isso com propriedade. Mas atenção, pode ter erros. Eu estou aberto. E o que eu faço no livro é, o que eu estou a dizer, eu estou a colocar lá o capítulo, tá vendo? O artigo 5º do regulamento estabelece que coloco lá. O cidadão vai lá, ele vai ver no regulamento. E aí é o quê? Eu estou aí, tenho funcionário. Não, meu amigo, não é isso, cadê isso? Aí, vai, porque você pode ir no Google, coloca no Google. A lei aparece. Baixa para não te enganarem. Hoje estamos a falar, e isso é muito interessante, arquiteto Antônio, estamos a falar do licenciamento na perspectiva do utente. Exatamente. Então, normalmente, as pessoas normalmente ficam muito. Agora, depois, há outras coisas que as pessoas podíamos ter mais um programa a falar sobre isso. As pessoas não sabem que precisa de uma licença de utilização. O edifício não se utiliza depois de licenciar. Que é a tal licença de o certificado de habitabilidade. O nosso regulamento, para efeitos de licenciamento urbanístico, chama-se licença de utilização. Okay. E a figura da licença de utilização, aqui há uma discussão muito grande. Será que é a mesma coisa? Com o certificado de habitabilidade. O certificado de habitabilidade é um documento que é elaborado por os órgãos da saúde pública, geralmente. Certo? Exatamente. Mas ele faz casamento com bombeiros, também as instituições locais. Mas eu estou a falar só sobre o regulamento de licenciamento urbanístico. O regulamento de licenciamento não fala de licença de, como é? Certificado de habitabilidade. O regulamento fala de licenciamento de operações urbanísticas, fala de licença de utilização. É uma coisa que faço, é o princípio da tipicidade. O princípio da tipicidade é o quê? Dar o nome às coisas. Não me force. O que o regulamento está a dizer, não invento, pai. Se você andou a dizer lá antes da lei, muda. Não, porque isso também essa questão da utilização é bem explicada, porque nós também fazemos aqui estudos de impacto ambiental. Exatamente. E na fase do estudo de impacto ambiental, eles distribuem bem e dividem bem
os problemas, né? É licença de exploração, Exatamente. ambiental de exploração Exatamente. e de utilização. Exatamente. Que é para quando o edifício está construído. Exatamente. Então, a licença de utilização, portanto, Portugal, por exemplo, excluiu. Já não tinha necessidade. Mas o que é que acontece na nossa prática? Ninguém exige e ninguém pede. Eu trabalhei 20 anos, mais de 20 anos naquela direção. Vejo 2 pessoas que pediram, na minha experiência, 2 pessoas que foram 2 empresas, porque eles solicitam, ninguém solicita. Depois, isso tem implicações na saúde pública. Você construiu, alguém tem que verificar se esse edifício, do ponto de vista de segurança, de higiene, e até que há mais obrigatoriedade, né? Em casos de edifícios que precisam de passar por aprovações, precisam de passar por inaugurações, né? Sim. Porque esses edifícios que são para uso doméstico, uma habitação, acabam. Porque as pessoas entram antes das obras terminarem também, né? Bom, isto, na verdade, este livro não é só sobre procedimento, é também sobre recomendações. Nós no livro fazemos recomendações, fazemos uma análise do direito comparado, olhamos para aquilo que se faz em Portugal, nas outras paragens, no Brasil, em Cabo Verde, e dissemos assim, por exemplo, para o caso de Angola, o que estás a dizer faz sentido, ou seja, para pequenas obras não haveria necessidade, mas não, amigo, para um edifício de 20 andares. E já recebemos muitas famílias. É muito importante que não fosse usado sem haver uma... Por exemplo, eu também, no livro, sugiro que o projeto de especialidade para uma habitação, rei do chão, talvez podíamos ser mais equilibrados. Porque o cidadão não tem dinheiro para pagar arquiteto, vai cobrar 2 milhões. Engenheiro civil vai cobrar 5 milhões. Não, tem tudo mais. Ok, pronto, não sei. Agora, a base tem tudo. Os outros não vão trabalhar também. Então vamos lá. 5 pau da arquitetura. Estabilidade, hidráulica, eletricidade, ar-condicionado, telecomunicações. Já estamos aí? Então, soma. O cidadão ganha quanto? Pois. Depois do projeto ficar encarecido. Então, agora, faz sentido cobrar isso tudo a uma pessoa que vai fazer uma habitação T2 no Capalanca? São questões. T3 no Capalanca? Que ganha 100 mil kwanzas? Isso também falamos no livro. Então, estamos a fazer no livro também recomendações. Aqui não é para o cidadão, mas estamos a olhar para o cidadão. Porque não vale a pena. Uma coisa, arquiteto, que nós temos é nós não estamos a ler, ou não estamos a fazer, ou não sei porque nós temos muitos exemplos, outros. Não precisamos até inventar roda, que todo mundo fez isso. E nós somos um povo muito viajado, nossos dirigentes principalmente estão sempre a viajar. Mas o que eu estou a referir é, nos outros países a dinâmica obriga a alterar. Não, nós agora, em função do que aconteceu, é melhor fazermos agora assim. Sim. Por exemplo, simplifica. Veja, eu antes tinha um livrete, depois tinha o título de propriedade. Simplifica muito bem, veio transmitir o título do veículo, que é no único documento, tem o livrete, tem o meu carro, eu fui na aviação em trânsito, agora não sei como, e adquiri os 2 em 1. É simplificação. Mas isso levou tempo para se fazer. Então, também no licenciamento, na minha opinião, devia haver simplificação de algumas coisas, porque nós estamos cimentíssimos. Tem muitos documentos. O regulamento diz que é preciso especialidade, e a especialidade tem que ser aprovada. Tens, por acaso, engenheiro na administração para analisar um projeto de estrutura? De AVAC. De mecânico. É por isso. Então, temos que pensar se vale a pena. Por exemplo, deixa eu dar mais um exemplo. Desculpa estar a dar exemplo de Portugal, porque por causa da língua, a cultura, a proximidade. Portugal, os projetos de especialidade não são aprovados. Eles são depositados apenas, mas a responsabilidade é atirada para o engenheiro. Você assinou que aquilo está bom, se cair, vai. Sim, você que depois... Então, o que o Estado português fez? Partilhou a responsabilidade. Pegou na responsabilidade, fica a tua. Não fui eu que analisei. Muito bem, meus caros. Muito bom. Continua a seguir, estamos já na fase final, né? Deixa aí o seu like. Vamos agora para a parte mais final, onde a gente vai fazer a nossa interação com o nosso público. E deixa aí o seu like. Né? A gente insiste, porque quando a gente deixa um like num conteúdo como esse, né? Esse conteúdo ele chega a mais pessoas que precisam. Né? E nós sabemos que hoje estivemos aqui, nós estamos a ter um programa muito rico, né? Muito informativo. Né? Estamos aqui a falar do nosso manual de licenciamento, que é um instrumento que ajuda e vai ajudar
muita gente, muito munícipe, muita pessoa do dia a dia, quem está a fazer construção e precisa de se legalizar, né? É bom que entenda os princípios, os processos que norteiam essa atividade que é o licenciamento urbanístico. Mesmo já que na fase final, caríssimo arquiteto Crisóstomo Martins, né, queria que nos desse mais assim algumas luzes, algumas dicas, algumas informações, né, sobre como podemos adquirir o livro. Olha, portanto, podem adquirir o livro fazendo uma reserva, podem fazer uma reserva pelo número 956 Ok? 56 96 47. Esse vai passar aqui na nossa... Exatamente. 956, porque está No rodapé. Exatamente. 956 56 96 47 no WhatsApp. Manda uma mensagem no WhatsApp. Ou então o e-mail que é maquimbaprojetos, vai passar também no rodapé, @gmail.com. Manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, faz a reserva, nós vamos registrar e depois vamos combinar a forma de fazer chegar. Vamos ter um ponto em Viana, estamos a ver um ponto também aqui na cidade onde as pessoas poderão pegar. É bom também depois fornecer livro para as livrarias, né? Vamos também fornecer as livrarias, vamos aqui às faculdades, as universidades de arquitetura e de direito, vão ter o manual, então muito bom. Okay. E depois nas redes sociais podem procurar por mim, Crisóstomo Martinho, Crisóstomo Martinho, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, e podem me procurar e então mandam uma mensagem no Messenger ou no Messenger e nós respondemos e avançamos com a tela. E o nosso desafio de hoje vai ser, nós vamos oferecer um livro na data do lançamento para aquele internauta que nos confirmar que conseguiu angariar mais de 5 inscritos para o nosso canal do YouTube e seguir a nossa página aqui no Facebook. Sim, se conseguir nos confirmar que adicionou 5 novos inscritos, né? Nós vamos oferecer um livro. É um livro que vai estar num valor acima de 20 mil kwanzas, né? Um livro muito rico, com temas muito... A pré-venda são 20 mil kwanzas, ele terá um preço maior, portanto aproveitem a pré-venda. Né? Vamos, pois é. Quer dizer que provavelmente vai passar dos 20, 30 mil kwanzas. Então é uma grande obra, né, para os apreciadores, para aquelas pessoas que estão nesse processo de licenciamento, para quem trabalha com construção, essas empresas que fazem parcerias de construção, de condomínio, né? Vejo que já há uma procura massiva por se legalizar. Então, esse livro vai ser o vosso suporte, o vosso dicionário para traduzir aqui as questões mais jurídicas, né, em situações, num fórum mais terra a terra, em simples palavras. Né? Então, o município, o internauta aqui, nos vai apresentar mais de 5 inscritos, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Que foram indicados por ele, a gente vai fazer a oferta, né? E vai fazer também aqui um evento no canal a mostrar a entrega do livro, né? Estaremos. Muito bom. Estamos já na fase final. Arquiteto, nós sempre pedimos daquilo que foi abordado aqui, né? Escolha um momento, um resumo, uma dica. Qual seria a dica para os nossos ouvintes? A dica é: licenciar qualquer operação urbanística, primeiro perceba se ela carece de licenciamento. Primeiro, porque há obras que não carecem, há operações urbanísticas que não carecem de licenciamento. Depois, certifique-se de que tem o direito, tem o título, é titular portanto, do direito, tem legitimidade para solicitar. E depois, tenha um projeto. E aqui quero dar atenção particular aos loteamentos. A operação de loteamento carece de licenciamento. Dividir terrenos sem autorização é uma contraordenação. Portanto, e depois não tem problema de registro na conservatória, a desanexação é muito importante e quer as obras de construção, porque o regulamento é regulamento de licenciamento de operações de loteamento, obras de urbanização e obras de construção. Okay. Portanto, primeiro é a operação de loteamento. Quer lotear, tem que pedir autorização, licenciamento. Quer construir, porque é diferente, lotear não é construir. Quer urbanizar, também precisa de licenciamento. E consulte o manual, procure um técnico habilitado, inscrito, capacitado para que lhe oriente, para que não perca dinheiro.
Esta é a dica. Portanto, informe-se para que tenham um licenciamento seguro e seja assertivo. Muito bom, muito bom. Então, a minha dica para hoje é: licenciamento não é entrave. É uma ferramenta que vai nos ajudar a poupar dinheiro, né, e a tomar decisões mais assertivas na hora de nós adquirirmos nossos bens. Já imaginou comprar um lote numa zona de risco? Um lote não licenciável, um lote que não se pode construir, ou um imóvel que não conseguirá ter os documentos em seu nome. Então, ter esse conhecimento nos ajuda a poder orientar melhor, né, as nossas decisões. Muito obrigado. Esse foi o programa de hoje, o 10º episódio da 2ª temporada. Né? Muito obrigado. A confiança em Deus é a nossa pedra angular. Obrigado. Muito obrigado.